Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que tem impactado a vida de muitas famílias: a intervenção precoce com crianças dentro do espectro do autismo. Eu sou a Paula Barros, mestre em Biotecnologia e Inovação em Saúde, terapeuta integrativa, neuropsicopedagoga, professora de neuroanatomofisiologia. Bem, nós sabemos que quanto mais cedo iniciamos o apoio às intervenções adequadas, maiores vão ser as chances, de uma evolução significativa nas áreas de comunicação, comportamento, as habilidades e as interações sociais. Durante esta aula de hoje, nós vamos explorar algumas estratégias que vão ajudar você, professor, professora, você, educador, cuidador, tutor ou os pais, a promoverem um desenvolvimento mais harmonioso, mais conectado com a criança, respeitando o tempo dela e as necessidades que ela tem. Eu vou compartilhar com vocês algumas ferramentas e práticas que podem fazer toda a diferença nesse processo de desenvolvimento e neuroplasticidade. Eu espero que vocês aproveitem muito o conteúdo e que juntos possamos aprender mais sobre como apoiar essas crianças incríveis em seu desenvolvimento único. Então, vamos começar? Primeiro, precisamos identificar o que é que está apresentando um comportamento inadequado. Antigamente se falava comportamento disruptivo, agora, até um tempo atrás, hoje falamos em sobrecarga sensorial e outros tipos de fala mais leve, porque realmente o comportamento disruptivo ele não atende bem ao que a gente quer apresentar, não é? Então, a equipe multidisciplinar, ou a professora, o professor, quem estiver em contato com essa criança, precisa identificar o que é que aciona, qual é o dispositivo de start, de início, para aquele tipo de comportamento que nós não esperamos, não é? Precisamos identificar, isso nós vimos nas aulas 1 e 2. Depois, precisamos desenvolver algumas estratégias para lidar com esses comportamentos, lembrando que cada criança, cada adolescente, cada adulto, cada pessoa é um ser único. Então, os planos eles têm que ser individualizados, mesmo que sejam o mesmo transtorno, esteja dentro do mesmo espectro do autismo, mas são planos individualizados. Precisamos envolver, sim, pais, cuidadores e toda a equipe escolar. A equipe escolar não é apenas o professor, o tutor, mas é a senhora, o senhor que faz a merenda, é o senhor, a senhora da portaria, é a direção, a coordenação, são todas as pessoas que estão envolvidas nesse atendimento a essas crianças. Isso é muito importante, que todos estejam envolvidos. E monitorar o progresso, porque de que forma nós vamos avaliar se as nossas intervenções, as nossas estratégias, o nosso planejamento está de acordo, está atingindo os objetivos propostos. A única forma nossa é acompanhar, monitorar e avaliar esse progresso para se por acaso não forem atingidos os objetivos, para que possamos reformulá-los ou reformular a estratégia. Outras abordagens para sobrecargas sensoriais, o reforço dos comportamentos adequados, mas o que é importante saber? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você pegar um carro de aplicativo, né, tem várias marcas hoje, vários aplicativos, se você pedir um carro de aplicativo, mas você não dá o endereço para ele, ele vai chegar onde você quer ou precisa ir? Pensa um pouquinho. Claro que não, né, gente? Então, o que acontece? Quando eu não explico, quando eu não demonstro o comportamento que eu espero dessa criança, essa criança não tem como emular, como copiar aquilo que é esperado dela. Ela não sabe o que é esperado. Então, além de reforçar quando essa criança apresenta um comportamento esperado e adequado, esse reforço é muito importante, nós precisamos também mostrar para ela qual é o comportamento esperado.
É importante também ajudar a criança a criar uma certa previsibilidade, que ela consiga prever situações que vão ajudar a criança. Então, o uso da rotina, explicar para a criança tudo o que vai acontecer no seu dia, anotar, ou seja por símbolos ou desenhos, vão ajudar demais que diminua a ansiedade dessa criança. Um ambiente tranquilo, ele proporciona grande calma para a criança, para o tutor, tutora ou professora, e você consegue desenvolver as atividades de uma forma bem melhor, que a criança aproveite bem mais. Estabelecer uma rotina é muito importante. Então, horário, escovação de dentes, alimentação, guardar material, tirar material. É muito importante estabelecer uma rotina para essa criança dentro do espectro do autismo. Usar apoio visual, imagens, símbolos, tanto na sala de aula, cuidado para não colocar muitas informações para essa criança, pode até estimular demais e dar uma sobrecarga sensorial, mas pontualmente o que for importante para que essa criança entenda a rotina. Esse apoio visual é bastante significativo. Modificar o ambiente para quê? Para reduzir os estímulos sensoriais. Por exemplo, uma sala com muitas cores, muitos sons, muito barulho, muita informação para a criança, vai tirar o foco dela nas outras questões que você precisa apresentar. Conhecer os interesses da criança. Essa criança que está dentro desse espectro do autismo, vocês sabem que tem um hiperfoco. Se nós conseguirmos entrar nesse universo do hiperfoco para de lá conseguirmos manter um alinhamento com as atividades que nós vamos oferecer, essa criança vai ter um desenvolvimento muito mais positivo. Alguns exemplos, né, de estratégias pedagógicas são estabelecer a rotina, usar apoio individual, visual, modificar o ambiente, conhecer os interesses das crianças, tratar a criança como criança. O que é o autismo? Não é? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e justamente a área de Broca, a nossa região cerebral, responsável pela comunicação, a linguagem, a expressão, o comportamento, a interação social que é afetada. Esses sinais eles surgem ainda na infância e eles vão variar de intensidade. O diagnóstico pode sim ser precoce e o suporte e a intervenção precoce são fundamentais para um bom desenvolvimento. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o ABA, que não é um método, é uma ciência, e dentro do ABA nós vamos ver que tipos, que modelos dentro dessa análise comportamental nós vamos ter. Existem dois modelos que nós vamos falar na próxima aula e os outros modelos nós falaremos hoje. Primeiro, o que é a aba, né, gente? Muita gente fala o que é a aba. Ai, professora, você tem certificado de aba? Eu queria fazer aba. O que é a aba? No inglês, Applied Behavior Analysis, ou seja, em português, análise do comportamento aplicado. É uma ciência ou um método? Bem, é uma ciência. Foi desenvolvida por filósofos, psicólogos. E a partir do quê? A partir do Skinner. O Skinner, vocês lembram? Ele é um teórico, pesquisador, psicólogo behaviorista ou comportamentalista, como queiram, que inspirou essa análise do comportamento aplicado. Tem uma sólida base científica, não é por achismo, não é empirismo, mas tem bases sólidas, científicas, concretas, comprovadas, que vocês vão ver já já que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Para que nós possamos tratar do comportamento das crianças. Então aqui, Skinner, esse psicólogo norte-americano, ele ficou muito interessado em como as pessoas respondiam a determinados estímulos através dos comportamentos. Então, no início, né, no século XX, começou uma discussão sobre o comportamento e ele contribuiu muito
e baseado justamente em Charles Darwin, que vocês devem lembrar, com a teoria dele, escreveu uma série de publicações. E aí Skinner coloca para a época uma nova visão, criando então aí para nós o behaviorismo ou comportamentalismo. Existem algumas pesquisas, né, pioneiras lá de 1961, 62, de Fester e De Myers, são dois psicólogos, doutores em psicologia, já falecidos em 2012 e 2013, que demonstram que crianças com distúrbios do desenvolvimento conseguiam aprender melhor se tivesse uma modificação no comportamento, porque daí poderíamos conseguir um aumento do seu repertório, diminuindo esses comportamentos inadequados. E aí, uma das pesquisas de Fester e Demeyer aponta que 19 crianças que tiveram esse tratamento, quase 50% iniciaram seus estudos em escolas regulares. Aqui nós temos exatamente 47% dessas crianças. Cerca de 80% dos casos de TEA que foram tratados com métodos de análise de comportamento tiveram uma boa evolução. E aí, depois de tanto tempo, estamos em 61, 62. Pasmem, pasmem, 1987, a primeira vez que a análise do comportamento foi utilizada para criar o método ABA. Foi nos Estados Unidos, um psicólogo norueguês, inclusive, ele estava atuando na Universidade de Los Angeles. Ele, pela primeira vez, utilizou esses princípios comportamentais no ensino das crianças autistas. Então, consideramos o Ivor Lovaas como um pioneiro desse método ABA para o autismo. Dentro dos métodos da análise comportamental, nós temos um método chamado DTT. O que é esse método DTT? Discrete Trial Training, ensino por tentativas discretas. Nesse tipo de modelo, né, nesse modelo, as crianças, nós estimulamos essas crianças a repetir constantemente o que o terapeuta solicita a ela. Então, geralmente é aplicado em ambientes controlados, uma sala reservada para isso. O terapeuta, psicólogo ou neuro, enfim, a pessoa que estiver aplicando essa metodologia com a criança vai solicitar e vai demonstrar para essa criança o que é esperado, num ambiente tranquilo, controlado. Depois nós vamos ter um modelo Denver, de intervenção precoce para o autismo. É uma abordagem terapêutica muito eficaz, mas tem uma diferença aí. Só que Denver surgiu do modelo ABA. Porém, a diferença o que é? Essa intervenção precoce, porque o modelo Denver, ele é criado para crianças de 12 meses a 48 meses, de 1 ano a 5 anos. Então, essa é uma das diferenças desse modelo, baseado também em experimentos. Por que a sigla dele é SDM? É o modelo Denver de intervenção precoce. Foi criado por Sally Rogers e outros especialistas também, pensando em estimular as crianças para quê? Para que desenvolvessem capacidades através de jogos, de brincadeiras, de forma lúdica, para melhorar a interação social dessas crianças dentro do transtorno do espectro do autismo. Também tem uma vertente de aba naturalista, baseada em respostas mais naturais da criança. Qual que é o objetivo, então, desse modelo Denver e o público-alvo? O público-alvo eu já falei para vocês, são crianças de 12 meses a 5 anos. O objetivo, melhorar as habilidades sociais, cognitivas, linguísticas dessa criança. É claro que se a área cerebral afetada dessa criança autista foi a área de comunicação, vamos lembrar que a comunicação não é só através da linguagem verbal, não é apenas verbalizar, mas sim expressar-se
sorrir, é toda uma expressão corporal. Então, a comunicação, a expressão, elas atingem outras áreas também, como as relações interpessoais. Nesse momento, vocês vão me perguntar por que só criança de 1 a 5 anos? Bem, a partir de 1, porque é onde nós podemos verificar o desenvolvimento da criança, eu vou mostrar já já isso para vocês. E é possível criar hipóteses diagnósticas de uma criança dentro do espectro do autismo. E até 5 anos, por que, Paula, até 5 anos esse modelo Denver? Porque é justamente na primeira infância, é nesse momento de 1 a 5 anos que a criança tem o ápice da plasticidade cerebral. Nós precisamos aproveitar esse momento crítico de desenvolvimento neurobiológico dessa criança. As características principais do modelo Denver: o ambiente natural, em casa ou na escola, integração de habilidades com foco em comportamento e desenvolvimento social, centrado com a participação ativa dos pais ou cuidadores, então a participação da família é importantíssima também. Vamos lá para a importância da intervenção precoce. Por que eu vou fazer a intervenção precoce? Então, maior impacto no desenvolvimento das habilidades que essa criança precisa para desenvolver ao longo dos seus anos, de 1 a 5. Potencialização. Falei para vocês, a plasticidade cerebral da primeira infância, ela chega no ápice, no topo. Os resultados: melhoras significativas em comunicação, comportamento adaptativo em relação a esse modelo Denver nesse período. Como que acontece a aplicação do modelo Denver? Então, são recomendadas de 15 a 25 horas semanais, individuais ou em grupos, nas sessões. Porém, nós podemos flexibilizar de acordo com cada criança, cada cliente, cada paciente. O reforço positivo, ele está sempre presente. Elogios, recompensas para comportamentos esperados, os comportamentos que nós demonstramos, os comportamentos desejáveis. O monitoramento, ajuste contínuo das intervenções. Então, conforme o progresso da criança, avaliação, monitoramento, e nós vamos seguindo para alterarmos as estratégias ou mantermos as estratégias. A eficácia comprovada do modelo Denver está baseada, dentre outros estudos e pesquisas, em publicações de Dawson, Rogers e Landa. Segundo Dawson, houve melhoras em QI, que é o quociente de inteligência, nosso aspecto cognitivo e habilidades adaptativas. Para Rogers, houve uma redução significativa de comportamentos inadequados. Para Landa, melhorias duradouras em linguagem e socialização. Resultados e conclusão. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Assistam às outras aulas de 1 a 8 para que vocês possam compreender todo o contexto. Resultados e conclusão. Na linguagem, aumento na expressão. Lembrem-se que eu falei que a comunicação não é só a verbalização, mas expressar-se. Comportamento, redução de comportamentos disruptivos e agressivos. Socialização, melhora na interação com seus colegas. Independência é o que todos nós buscamos para essa criança, para esse aluno, que é maior autonomia nas suas tarefas de atividade diária, que ele possa ter autonomia ou ela possa ter autonomia para ir ao banheiro sozinha ou sozinho, para se trocar, cada vez mais autonomia para essa criança. Existem 5 eixos do método Denver. São a orientação social, a linguagem social e contextual, o jogo social, o jogo simbólico, a redução de deficiências iniciais. A criança aprende a identificar rostos, expressões faciais, então nós trabalhamos com emojis. É muito bom trabalhar com emojis, a criança pegar o emoji que ela está sentindo naquele dia. Tudo isso, gente, é um tempo, é um trabalho. Nós precisamos ter calma, afetividade, paciência e respeito e amor para que nós consigamos essa evolução dessa nossa paciente, da nossa cliente, da nossa aluna ou aluno. A linguagem social e contextual.
A criança vai priorizar a linguagem social, ela vai começar a tentar se conectar melhor. No jogo social, ela começa a apresentar certa empatia, ela vai colocando-se no lugar do outro. No jogo simbólico, a criança aprende a brincar criando um mundo de faz de conta, que é muito importante a ludicidade para o seu desenvolvimento, não é mesmo? Redução de deficiências iniciais, a criança aprende a ter mais autonomia, reduz deficiências motoras, de linguagem, sociais, adaptabilidade a rotinas e regras, vai se adaptando melhor às regras e às normas que nós colocarmos. Esse modelo eu vou lembrar vocês que visa estimular de forma precoce crianças de 12 meses a 5 anos, de forma naturalística, e a participação da família é fundamental. Mas eu tenho alguns alertas também para vocês. Alerta à família, alerta aos professores, tutores e educadores. Pensem quando forem encaminhar a sua criança, o seu aluno, a sua aluna para um profissional, pensem na formação desse profissional que vocês escolheram. É muito importante a verificação de certificação para aplicação desses métodos e atendimento dessa criança, ou adolescente ou adulto. Um ponto muito importante também é que as famílias elas podem sim optar por aquele método que elas se sentem mais confortáveis, mas a opinião, a orientação do profissional, ela é importantíssima e é ela que vai determinar o sucesso do tratamento junto à família. A conclusão do método ABA, e vamos colocar Denver dentro do método ABA, eficiência comprovada, todos os métodos ABA foram apresentados aqui, têm comprovação científica e experimental de eficácia. A escolha personalizada, nós precisamos lembrar que antes do transtorno existe uma pessoa, existe alguém com quereres, saberes, desejos nessa criança, e aí sim uma escolha personalizada do modelo adequado para atendermos às necessidades específicas de cada criança e de cada família. Vínculo, bem-estar, o vínculo entre a criança e o terapeuta é fundamental. A criança precisa se sentir bem, se sentir querida, se sentir à vontade durante as sessões para que nós tenhamos sucesso nesse desenvolvimento. E aqui eu coloquei referências para vocês, e depois vocês podem pausar o vídeo e podem fazer a leitura de alguns desses materiais. Sucesso a todos vocês e até a próxima aula.